semana começou agitada, com os Estados Unidos sofrendo uma represália no Mar Vermelho, Israel sofrendo novas ofensivas e o Irã sendo ameaçado. Contra gigantes. A semana não começou bem para os Houthis, que após algumas ofensivas realizadas no Mar Vermelho, chamaram a atenção dos Estados Unidos e recentemente da China, e as duas grandes potências estão de olho nesse grupo. Antes de começar, vale ressaltar que qualquer investida realizada no Iêmen foi contra os Houthis. O país foi dividido quase ao meio, onde a costa com o Mar Vermelho é pertencente ao grupo e a outra parte dos iemenitas. Se caso você não conheça os rebeldes atacarem vários navios no Mar Vermelho, até mesmo sequestrando uma embarcação, os americanos, juntamente com os britânicos, formaram uma força de coalizão e realizaram uma investida contra o grupo. Porém, após a inteligência americana identificar zonas com antenas rastreadoras usadas para direcionar os mísseis lançados contra as embarcações, foi realizada uma nova ofensiva. A primeira, efetuada pelos americanos na sexta-feira, teve como alvo mais de 60 instalações dos Houthis. Após isso, a Marinha Americana alertou os marinheiros para que todas as embarcações com bandeira americana se afastassem das áreas ao redor do Iêmen, no Mar Vermelho e no Golfo de Aden, por pelo menos 72 horas. Já a segunda investida foi efetuada na madrugada de sábado. O Comando Central dos Estados Unidos disse que a ação de acompanhamento localizou e conduziu uma ofensiva pelo destroyer da Marinha USS Carney. Foram usados mísseis terrestres Tomahawk contra o equipamento que foi destruído. Dessa maneira, aumenta a dificuldade dos Houthis atacarem as embarcações. Quando Biden saiu da Casa Branca no sábado, ele foi questionado. Os repórteres perguntaram sobre a mensagem enviada ao Irã. O presidente apenas respondeu que os Estados Unidos entregaram uma mensagem em particular para o Irã, alertando que os americanos estão bem preparados. Logo após isso, os Houthis se pronunciaram através de seu porta-voz, Nasruddin Amer, dizendo que a nova ofensiva enviada pelos americanos teria uma resposta firme, forte e eficaz. Além disso, em depoimento, o grupo afirmou que sua campanha marítima é uma maneira de apoiar os palestinos sob o cerco e invasão israelitas em Gaza. Além disso, 2 funcionários públicos locais declararam que apoiar os palestinos é um dever religioso e moral, e completou dizendo que os americanos agiram com uma agressão brutal contra uma nação que enfrenta um conflito interno há 10 anos. Após isso, os Houthis ameaçaram os Estados Unidos, dizendo que iriam começar a atacar as embarcações americanas, onde o porta-voz se pronunciou novamente, dizendo que os americanos iriam perder sua segurança marítima. Cumprindo a ameaça, os rebeldes começaram sua contraofensiva no domingo, quando lançaram um míssil de cruzeiro arte-navio contra um destroyer americano. Porém, em uma manobra defensiva, caças americanos abateram o projétil ainda no ar. Desta maneira, não houve danos nem feridos relatados pelo Centro de Comandos dos Estados Unidos. Porém, com uma ofensiva fracassada, os rebeldes lançaram outros 3 mísseis. 2 deles falharam e caíram em seu próprio território. Já o outro, que foi disparado nesta segunda-feira, dia 15, atingiu um navio de carga, o MV Gibraltar Eagle, um navio com bandeira das Ilhas Marshall, porém de propriedade e operado por uma empresa americana. A embarcação foi atingida por um míssil antinavio, mas mesmo assim não sofreu grandes avarias, podendo assim seguir seu curso. Além disso, a central de comando relatou que não tiveram feridos, e em uma nota a empresa Eagle Bulk Shipping disse que o impacto causou danos ao porão de carga, mas está estável e saindo da área. Confirmou também que o navio estava a cerca de 160 quilômetros da costa do Golfo de Aden. Com as tensões ficando ainda mais altas e um possível conflito com grandes nações se aproximando, o governo do Iêmen se pronunciou nesta segunda-feira. Sendo apoiado pela Arábia Saudita e pelos Emirados Árabes, eles solicitaram que a comunidade internacional reconheça os Houthis como um grupo extremista, pois, de acordo com os iemenitas, isso contribuiria para a paz do país
lembrando que este vive em um conflito civil desde 2014. Em resposta ao governo iemenita, o presidente americano afirmou que considera os Houthis como extremistas, porém, ele suspendeu a medida onde Trump havia incluído eles na lista de rebeldes do governo dos Estados Unidos. Porém, além dos americanos, os Houthis acabaram irritando outra grande potência: dois gigantes. O conflito que foi levado até o Mar Vermelho e atrapalhou a navegação pelo Canal de Suez não chamou a atenção apenas dos americanos, que procuraram interferir para proteger os navios mercantes e assim a economia não sofrer. Eles irritaram a China, que já parece estar pronta para um conflito. Em nota, Pequim pediu o fim dos conflitos a navios no Mar Vermelho, pois isso está colocando em risco os interesses comerciais da China ao longo do canal. Porém, os rebeldes, apoiados pelo Irã, disseram que procuram o fim de Israel e desafiaram a capacidade na maior nação comercial do mundo de defender milhares de milhões de investimentos estratégicos no Egito. Vale ressaltar que desde 2014 a China intensificou seus investimentos e atividades comerciais ao longo do Canal de Suez, por onde flui uma quantidade significativa de mercadorias em destino ao Ocidente. Isso pode trazer um conflito ainda mais acirrado no local, podendo até mesmo ter um combate das duas grandes potências contra os Houthis e até mesmo contra o Irã. Outros dois fatos que podem mudar os conflitos no Oriente Médio ocorreram nesta segunda-feira. Primeiro, a Guarda Revolucionária do Irã realizou uma ofensiva contra um centro da Mossad no Kurdistão iraquiano. As autoridades iraquianas relataram que os mísseis balísticos não acertaram o centro de inteligência de Israel, porém acabou fazendo 4 vítimas civis. Além disso, o Irã disse ter atacado o Estado Islâmico, onde disparou um míssil que acabou caindo em uma área a 40 quilômetros do consulado americano. Porém, o ponto crucial envolve diretamente as relações entre israelitas e egípcios. Como todos sabem, o Egito é considerado uma nação mediadora, que procura maneiras diplomáticas para resolver os conflitos no Oriente Médio. E também é um grande freio para que grupos extremistas diminuam suas incursões contra os israelitas. Porém, uma tensão entre Egito e Israel está se iniciando. À medida que avança o conflito com Hamas na faixa de Gaza, Netanyahu disse no sábado que a fronteira entre Gaza e o Egito deveria ser fechada e indicou que no final do conflito, Israel pretende controlar todo o acesso à faixa de Gaza, o que atrapalhou a sua relação com o país vizinho. Já os políticos egípcios rejeitaram publicamente o pedido de Israel de controlar essa área, mesmo eles querendo ver o Hamas fora de suas fronteiras. Além disso, alguns meios de comunicação local relataram certa movimentação e prontidão do Egito, mostrando que começaram a aplicar novas medidas de segurança do seu lado do corredor Filadélfia e apontando a prontidão em lutar. Vale ressaltar que, como parte de um acordo de paz feito entre Israel e Egito em 1979, a área foi designada para as forças israelitas monitorarem. Porém, em 2005, quando Israel saiu totalmente da faixa de Gaza, retirou suas tropas do local. A partir daí, o Egito enviou suas tropas, porém, desde 2007, os extremistas do Hamas assumiram o controle de Gaza e do corredor Filadélfia. Netanyahu não informou como iria controlar a área, porém, ele mostrou relatórios que demonstram como esse corredor é fundamental para o fortalecimento do Hamas. E mostrou dados que, mesmo vencendo o conflito, o grupo iria se armar novamente, usando essa brecha na fronteira. Demonstrou que pretende devolver Gaza aos palestinos. Porém, seus militares irão cuidar do local para que grupos extremistas não o tomem novamente, evitando assim novos conflitos na área, fazendo com que os civis não sofram mais por conta desses grupos. Porém, apesar de demonstrar sua visão e pedir o auxílio para que o conflito durasse menos e assim a população pudesse retornar às suas casas, os egípcios parecem não ter gostado da ideia, já que 20 homens armados enfrentaram soldados na fronteira com o Egito. Porém, algumas fontes afirmam que os homens eram militares egípcios. A troca de tiros ocorreu na noite desta segunda-feira.
Porém, logo nas primeiras horas da terça-feira, a rádio do exército israelense afirmou que os suspeitos eram traficantes que procuravam contrabandear narcóticos para Israel. Além disso, o canal de notícias Al Kahira, no Egito, citou uma fonte de segurança, dizendo que os militares frustraram uma tentativa de contrabando, onde prenderam 6 traficantes. Porém, alguns jornalistas e analistas dizem que essas alegações, apesar de ambos os lados concordarem, pode ser uma manobra para não aumentar a tensão na área. Um jornalista ainda concluiu dizendo que geralmente os contrabandistas não passam em grandes números nas fronteiras para evitarem serem descobertos.